Entrevista. 9h09. Gente, você é uma pessoa passiva? Sabe quais as consequências que esse comportamento pode trazer para a sua vida pessoal e profissional? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a nossa parceira Cris Plácida. Ela é coach e consultora. Bom dia, Cris. Bom dia, Rejane. Tudo bem, pessoal de casa? Tudo bem. Mais uma semana juntinhas aqui, né? Sim, sim. E Eu hoje, adoro. Eu também adoro. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Vamos direto ao assunto? Fala pra gente, Cris, como é uma pessoa passiva? Pessoa passiva, eu acho que explicação melhor não tem. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho? Qual? Vida leva eu? Sim. Pois é. É exatamente essa pessoa que se deixa levar pela vida, pelas consequências, pelo ambiente, pelas pessoas. É uma pessoa que não reage muito, né? Que fica só observando as coisas acontecerem, não se posiciona. Então, essa é a pessoa passiva, que ela fica sempre ali quietinha. E é bom a gente já fazer aqui uma ressalva, porque às vezes as pessoas confundem, né? Passiva com pacífico, é diferente. Sim, né? sim. Tem gente que confunde isso. Sim, porque assim, eu posso ser passiva, mas em algum momento o excesso de passividade me faz explodir. Porque nós somos seres humanos, em algum momento vai vir a reação, né? E aquela pessoa que é passivista, vamos dizer assim, né? Então, aquela que prega um mundo de paz, de comunhão, de solidariedade, é diferente, né? Porque para você se posicionar no mundo, você não tem esse comportamento passivo. Você tem um outro comportamento que a gente vai falar depois sobre ele, né? Com certeza. Olha, vamos falar sobre a origem do comportamento passivo, né? Sim. Qual é a origem, Cris? Bem, todos nós temos um tipo de personalidade, né? E essa personalidade, ela é também formada pela forma como nós somos educados. Algumas pessoas já são tímidas por natureza, né? São mais quietinhas, mas a forma como elas são criadas pode aflorar ou desenvolver essa questão da passividade. Então, uma pessoa que foi muito reprimida na infância, que foi muito corrigida, que assim, ela não era elogiada, a única coisa que era visto eram os erros dela. Então, tipo assim, eu tô sempre errada, então deixa eu me encolher aqui, porque... Deixa eu ficar quieta. Isso, né? Para eu não ser mais corrigida, para eu não ser mais punida, não ser repreendida. Então, dependendo da forma como essas correções aconteceram na vida dessa criança, o nível de violência que ela precisou conviver no seu lar, né? Porque se é uma família muito agressiva, muito violenta, ela vai querer estar o mais longe possível de qualquer tipo de conflito que exista. Então, daí pode surgir essa pessoa passiva. Perfeito. E agora vamos falar sobre as consequências desse comportamento da passividade. Sim. E aí eu vou trazer para dois aspectos, né? A questão do meu pessoal, como é que eu me socializo com amigos, familiares, e do meu profissional. Eu vou ser aquela pessoa que eu vou dizer mais sim do que não. Então, em algum momento eu vou ficar sobrecarregada. Você pode fazer isso para mim, Rejane? Sim, posso. Rejane, tu tá muito ocupada hoje? Pode me ajudar aqui? Posso, né? E aí você vai dizendo sim, vai acumulando muito trabalho. É uma pessoa que não se posiciona, não apresenta lá as suas ideias, os seus sentimentos. É uma pessoa que não fala muito sobre o que sente. E daí essa pessoa também pode se frustrar muito, Rejane, porque eu estou sempre servindo a minha família, eu estou sempre servindo aos meus colegas de trabalho, mas eu não tenho reconhecimento. Por quê? Porque eu nunca demonstro o quanto eu precisei me esforçar para aquilo, né? O quanto foi difícil para mim superar
situação. O quanto que essa pessoa teve que se anular, né, para fazer algo. Para fazer algo. Então, as consequências, elas podem ser muito danosas para a própria pessoa. Né? Porque para quem está ali sendo atendido pelo passivo, é maravilhoso. Tá ótimo, né? Ele me diz sempre sim, qualquer coisa que eu faça, ele aceita, então e tem muita gente que se aproveita das pessoas passivas, né? Eu acho que também a gente tem que tocar nesse assunto, que às vezes também a gente acaba causando males, né? Sofrimento emocional no outro. Percebe que o comportamento daquela pessoa é daquela maneira e você continua explorando. Explora. Explora ainda mais porque está me beneficiando. Exato. E eu não me preocupo nada com a dor do outro, né? Então, se o passivo se depara com um abusador, nossa, é o encontro ali de duas forças que só vai provocar sofrimento, né, para o passivo. Perfeito, agora são 9h15, estamos ao vivo aqui com Manhã Viva, né, falando sobre pessoa passiva, né? Já falamos aqui qual a origem, né, desse comportamento, falando já das consequências. E aí vamos falar do profissional passivo, o Cris. Quais são as características desse profissional? Como é que ele se comporta? Traz prejuízo para a sua vida? Traz. Provavelmente ele nunca vai ser promovido, né? Porque ele não se posiciona nas reuniões, mesmo ele trazendo uma ideia inovadora, uma ideia interessante. Se uma outra pessoa que tiver uma fala mais diretiva, uma fala mais assertiva, ele vai se calar, porque ele sempre enxerga o outro maior que ele. Também tem questão de autoestima aí envolvida? Baixa estima? Total, porque a partir do momento que eu valorizo mais o outro e me diminuo, né, isso já diz muito sobre a questão do seu amor próprio e da sua autoestima, que não estão equalizados. O outro pode sim, Rejane, ser melhor do que eu em algum aspecto, mas não em todos os aspectos, porque nós, seres humanos, nós temos habilidades e inteligências diferentes. Então, ele é bom em matemática, mas eu posso ser bom em planejamento, em história, né? Então, e as habilidades múltiplas, quando elas se juntam, a minha habilidade junta com a tua, a gente fica gigante. É verdade. Não é? Só que se eu deixo apenas as competências da Rejane aparecer e me apago, o que é que vai acontecer? A própria empresa perde com isso, porque eu deixo de explorar as minhas competências, as minhas qualidades e todo o potencial que eu tenho para oferecer para aquele negócio. Então, eu vou ser muito acomodada. Geralmente essa pessoa também se submete a salários, né? E condições de trabalho muito difíceis. Muito difícil. É uma pessoa que não sabe dar valor para si, muito menos para o seu trabalho e para o seu tempo. O que você me der tá bom. Conhece essas pessoas assim? Conheço. Você pode fazer. Eu acho que em algum momento a gente passou por esse estágio, né? Não é? Eu acho, não sei se eu já falei aqui, mas eu amo fazer crochê. E eu não faço para venda, eu faço para presentear pessoas queridas, né? E aí, num certo momento, uma pessoa chegou e disse: você poderia fazer para mim? Eu faço. Quanto você cobra? Nada não. Como nada não? Eu ia passar ali, no mínimo, 10 horas produzindo a peça que ela tinha pedido para mim. E essas minhas 10 horas de trabalho não valem nada? Então, a Cris já foi essa pessoa, né? A Cris já foi essa pessoa de dizer sim para tudo. E sabe uma característica interessante das pessoas passivas? Elas têm dificuldade de olhar no olho do outro para conversar. Ela está sempre desviando o olhar porque ela não tem coragem de enfrentar o problema de frente. E para disfarçar alguns sentimentos e algumas dificuldades, ela ri.
Então, aquela pessoa mais risonha, que tu acha que ela é boazinha, bem-humorada, divertidinha, mas a bichinha tá sofrendo. Então, geralmente, a pessoa passiva é a boazinha. É, a muito boazinha. boazinha, né? Fisicamente, ela tem o ombro arqueado, né? Ela não fica... Ela tem dificuldade de se colocar numa postura ereta. Ela anda sempre olhando para baixo. Então, existem características físicas que são construídas também por conta dessa autoestima, dessa falta de confiança e desse direcionamento para as coisas da vida. Aí até parece que quando a gente fala da pessoa passiva, a gente está falando só de coisas ruins, mas eu gostaria de falar o seguinte: há algo de positivo, né, na passividade, Cris? Sim. Primeiro, eu vou evitar problemas, né, Regiane? Primeira coisa, eu vou evitar problemas, eu não vou me indispor com as pessoas. Então, uma das coisas que a pessoa passiva busca, Regiane, é ser amada. Carência, né? É carência. Então, se eu não confronto ninguém, se eu estou sempre estabelecendo contatos positivos para a outra pessoa... Estou sempre agradando o outro. Isso. Ela vai gostar de mim, né? Então, eu vou ser aquela pessoa querida por todo mundo. Ai, ela é ótima, ela é super simpática. O que você pede, ela faz. Então, esse já é um ponto positivo, né? Para ela mesmo. Por quê? Porque nós temos os benefícios secundários. Exatamente. Dos relacionamentos, né? Então, como eu quero ser amada, mas eu não sei dizer, eu não sei manifestar, eu agrado o outro e aí, quando ele diz que eu sou legal, eu me sinto amada. Então, esse já é um ponto. É uma pessoa observadora. E ser observador é muito bom. Deve ser uma pessoa muito inteligente, Isso. Né, consegue ver, né, o Exatamente. Todo. Nós temos muitas habilidades, o ser humano, né? Ele tem múltiplas habilidades. Então, se eu não estou desenvolvendo a fala, eu estou desenvolvendo outra habilidade, verdade. Então, eu estou desenvolvendo mais a escuta, o olhar. E aí, dessa maneira, eu acabo tendo uma visão mais ampla sobre as coisas. E por isso, eu posso ser uma excelente planejadora. Por quê? Porque eu estou olhando o todo e percebendo os prós e contras de cada situação. Então, para a gente concluir aqui nosso bate-papo de hoje, falando da pessoa passiva, qual a dica, né, para a gente deixar aí para essa pessoa, né, olhar para o lado positivo desse comportamento? A gente fala sempre aqui, nós vamos falar sempre autoconhecimento. É ferramenta fundamental. E aí a gente começa por onde? Percebendo o que nós temos de bom. Esquece o que o papai, a mamãe, a professora, o titio falaram que você era ruim. Esquece isso. E passa a olhar para aquilo que você tem de positivo. Algumas pessoas, eu fico muito triste quando eu vou trabalhar os aspectos positivos e a pessoa diz: Cris, mas eu não tenho nada de positivo. Aí eu, nossa, né? Deve doer muito você se olhar e você não sentir nada de bom em você. Nada que você se orgulhe, né? Isso. Então, se tá difícil, começa pelas coisas simples. O que você faz em casa que as pessoas gostam? O meu arroz é o melhor do mundo. Ótimo, então você sabe fazer um arroz delicioso. Isso é uma habilidade. Eu adoro sentar para conversar com você porque você sabe me ouvir. Olha, eu sou uma boa ouvinte. Então, né, por ser uma boa ouvinte, eu posso dar excelentes conselhos. Com certeza. Né? Então, você começa a relacionar tudo aquilo que você encontra de positivo na sua vida. Lembra do caderninho, gente, que eu disse para vocês deixarem aí reservado? Começa a anotar todas as características positivas que você tem. O que eu fiz de bom nesse dia? Vai lá e anota. Nem que você tenha percebido apenas uma coisa boa, mas anota. E todos os dias, quando for anotar outra coisa, lê tudo que você fez de bom, tudo que você tem registrado lá. E aí você reforça todos os dias toda essa percepção dos pontos positivos que você tem. Esse é um exercício maravilhoso. O segundo exercício é um pouco mais difícil e você pode, de cara, fazer isso. Por 2 dias eu vou dizer não para tudo e para todos. E aí você começa a trabalhar o não. Vai doer. Vai. Você vai se trancar no banheiro, no quarto e vai chorar.
Você vai sentir remorso, porque a pessoa... Culpa, a pessoa vai te olhar estranho, e aí você não vai se sentir amada e vai doer ainda mais. Mas, com o passar do tempo, quando você disser sim, é porque a pessoa sabe que você realmente vai fazer o seu melhor a partir dali. E você passa, então, a ser mais valorizado. E aí você começa a agradar as pessoas que realmente merecem ser agradadas. Exatamente. Né? Olha, minha gente, nem todo mundo merece sua energia. Nem todo mundo. Ai, gente, olha, Cris, obrigada pela participação de hoje. Lindona, uma ótima semana para você. Só lembrando que na semana que vem a gente continua falando sobre outro comportamento. Outra pessoa, né? Vamos falar sobre pessoas... agressivas. Quer falar sobre reativa. ela? Quer falar? Vamos falar na outra semana. Reativa? Então pronto. Então reativa. Depois a gente fala na semana seguinte sobre a pessoa assertiva. Assertiva, pode ser. Tá ótimo. Beijo, lindona. Beijo, fiquem bem, façam uma boa semana. Amém. 9h24. Falamos aqui com a coach e consultora Cris Plácida, falando sobre a pessoa, claro, passiva. E aí, gostou da entrevista? Se identificou com o que nós falamos aqui? Espero que você tenha, seguido as dicas, que você consiga se ligar aqui nas dicas e colocar em prática, né? A Geralda mandou um recadinho, né, Geilson? Obrigada aqui. A Geralda disse o seguinte: a Cris está falando tudo sobre mim. Bom dia, é a Geralda. Oi, Geralda, sua linda. Você viu que você tem muita coisa boa e positiva? Muita coisa boa. Você é aquela pessoa que a gente gosta de ir pro colo, Geralda. Então, assim, continue oferecendo seu colo. Para quem merece. Mas ofereça o seu colo para as pessoas que devolvem colo para você também. E aí eu não estou dizendo isso que é tomar lá da cá, não, tá? Mas é para você começar a experimentar também ser acolhida, Geralda. Não, você não tem que servir o tempo inteiro, ótimo, tá bom? Tá ótimo. 9h25, a gente vai fazer uma pausa aqui para o nosso apoio cultural. Em seguida tem muito mais para você. Informação e muita música. Manhã Viva com Rejane Silva.